Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. No programa de hoje vamos falar sobre uma mudança significativa no judiciário brasileiro que pode impactar diretamente a vida de milhares de mulheres. A adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, o protocolo orienta magistradas e magistrados a considerarem as desigualdades estruturais entre homens e mulheres na hora de decidir processos. Na prática, isso significa reconhecer que o sistema de justiça, por muitos anos, desconsiderou contextos de violência, discriminação e vulnerabilidade que afetam de forma desproporcional a população feminina. O protocolo não altera leis, mas muda a forma como elas são aplicadas. E os resultados já começam a aparecer. Decisões mais justas, maior sensibilidade nos julgamentos e um passo concreto no combate ao machismo institucional. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é advogada, especialista em direitos da família e direitos humanos e também presidente da Comissão de Direitos das Famílias da OAB Maranhão. Seja muito bem-vinda, Beatriz Florenzano. Obrigada, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com diversas mulheres que precisam entender melhor do que se trata esse protocolo, né, para que elas entendam quanto mulheres e clientes, nós quanto advogados e advogadas também, que possamos cobrar no judiciário que essas sentenças sejam baseadas com base nesse protocolo que veio aqui para mudar, né, realmente essa perspectiva. As mulheres já vêm ganhando seu espaço há alguns anos, mas ainda estamos um pouco longe de ter a tão sonhada isonomia entre as partes. E esse protocolo ele vem justamente para tentar igualar, para ver se essa isonomia realmente acontece. Então, já é algo que é oficial e ele é obrigatório. Os juízes e as juízas precisam colocá-los dentro das suas decisões, se basear por esses protocolos. E caso eles não façam, cabe a nós, né, operadores do direito, estudantes, ir atrás para que seja efetivamente feito. Efetivado. É uma decisão que é muito recente, né? É uma resolução de 2023, se eu não me engano, Isso. do Conselho Nacional de Justiça. Obviamente que não são todos os magistrados e magistradas que têm em que falta essa sensibilidade na hora de julgar. Eu acho que talvez seja uma minoria que acaba tomando decisões que não levam em consideração, né, a situação da mulher. A gente está falando mais de uma necessidade também que faz parte, é estrutural, né, na nossa vida. A gente a gente faz parte de uma sociedade que estruturalmente é machista, é racista e tem todos os problemas que são culturais. Exatamente. E ele nasce justamente para tentar resolver essa questão. Às vezes a pessoa nem percebe que ela está tomando uma decisão com base no machismo que está ali, né? Exato. Estrutural mesmo. E também a gente precisa levar em consideração que, às vezes, na própria audiência, existe, né, posicionamentos ou situações que acabam trazendo para a vítima maiores desgostos. Exemplo, quando a mulher ela é vítima de estupro, às vezes ela vai lá e faz a denúncia, não é incomum ver perguntar, mas o que você estava fazendo? Tal horário na rua? Que roupa você estava vestindo? Não levar em consideração a palavra da mulher. E isso a gente chama no judiciário de revitimização, principalmente quando ela fala várias vezes para diversas pessoas a mesma história, para poder ela ter aquela credibilidade. Então, a mulher ela é julgada em vários sentidos e esse é um ponto que o protocolo também fala sobre isso. Olha, juízes, magistrados, vocês precisam observar essa mulher que vai lá e diz que está sendo vítima, que ela não precisa ser revitimizada em vários aspectos. Na hora de fazer seu julgamento, observe isso. O prejuízo emocional para essa vítima é enorme, não é? Exato. Porque, às vezes, você repetir que você passou por uma situação
tantas vezes, chega até a causar na pessoa, né? Fala assim, nossa senhora, ninguém está acreditando em mim. E aí ela, ao ponto de querer desistir. Exato. A mulher, ela já tem aquele sentimento de culpa por muitas coisas. Muitas mulheres foram... um sistema que nos educou, né, para se comportar dessa forma, sempre se perguntando, se questionando se a culpa não é da mulher. E aí há esse discurso em diversas esferas, né, de que a mulher, de alguma forma, se sofreu esse tipo de violência, de abuso, etc. e tal, é porque algo ela fez. Exato. E isso é presente no dia a dia, a gente vê muita gente repetindo, né? E nas audiências públicas, audiências de justiça, há vários casos de mulheres que relatam terem passado por isso. O protocolo também, ele fala muito sobre a diferença, né, de gênero. E é muito importante a gente trazer essa pauta, porque a gente considera, né, o sexo entre feminino e masculino. Mas sim, hoje nós precisamos levar em consideração a questão de gêneros, a questão de violações estruturais. Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando também sobre várias camadas, multifatoriais. De fato. Então, a gente fala, assim, de um preconceito contra a mulher. Mas quando a gente vai descendo em camadas, a gente fala do preconceito da mulher, por exemplo, se for uma mulher branca e considerada como uma mulher negra. Sim. Elas sofrem preconceitos diferentes. As escalas, né? Exato. Elas sofrem preconceito se for uma mulher pobre, negra, com uma mulher branca, pobre, da periferia, tem diferença. Então, se for, por exemplo, uma diferença também entre mulheres trans. Sim, eu ia te perguntar também, isso é um fato que ocorre também. Exato. A sociedade não quer aceitar, né, a escolha, não respeita e na hora do julgamento também ela pode passar por constrangimentos. Exatamente. Então, quando a gente fala dessas violações e dessas estruturas, a gente vai sobre camadas. E esse protocolo, com perspectiva de gênero, ele vem para justamente, olha, vamos olhar essa situação, vamos olhar para essas minorias e para essa situação que está sendo fechada dos olhos há tantos anos, né? As mulheres conquistaram vários direitos, mas há pouco tempo atrás as coisas não eram assim. A gente não tinha direito a votos, a gente ainda era vista como objeto, não tem como 100 anos ainda, né? Exato, não tem 100 anos que a gente tem avançado nesses direitos, mas quando a gente fala em justiça e uma mulher busca justiça, dói muito, passar por situações de vexame, de constrangimento, numa sala de audiência, né? Exatamente. E o protocolo, ele vem resolver esse problema. E vocês têm percebido que realmente ele está sendo aplicado? Vocês que são advogados, que acompanham, né, os clientes, as mulheres, as pessoas que buscam a justiça, ele tem sido utilizado? Sim, olha, claro que depende de várias comarcas e estados, mas, por exemplo, o que é que eu adotei como advogada? As minhas petições, as iniciais, quando trata-se desses assuntos, eu já deixo muito claro, segundo a perspectiva de gênero, segundo o protocolo de perspectiva de gênero, devemos levar em consideração tal coisa. Então, isso também faz parte da gente, como operadores de direito, levar a nossa justiça, né? Ao nosso judiciário, para que seja efetivado. Exemplo, se a sentença vier divergente daquilo que o protocolo já está estabelecendo, a gente pode ir lá fazer a denúncia para saber, olha, os juízes não estão cumprindo e aí aquilo vai ser averiguado. É o que a gente pode fazer. Agravar, apelar, mas é nossa obrigação. Mas você está vendo uma resposta positiva, sim, né? Tem sim. visto uma resposta positiva. Estamos falando sobre isso, as coisas estão acontecendo, eventos estão acontecendo para falar sobre a perspectiva de gênero, né? Sobre esse protocolo. Pessoas estão estudando. É muito importante, hoje, o que nós estamos fazendo aqui, levando esse tipo de informação, é muito importante. Porque quem está nos assistindo pode ser que não saiba, mas saiba agora. Esteja aprendendo que existe um protocolo e que ele deve ser cumprido. Ele é obrigatório. Ele deixou de ser uma resolução antes, ele deixou de ser uma orientação do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, e hoje ele se torna obrigatório. Que maravilha, não é? E aí a gente até lembra, né, daquelas mães que procuram a justiça para definir questões de pensão. Você que é da área do direito da família, não é? Sim. A mãe, ela, quando decide entrar na justiça para
exigir a pensão, que é um direito da criança, para o pai, existem uma série de fatores, né, que acusam, julgam essa mulher. E então, quando ela busca a justiça, ela já está bombardeada de situações de preconceitos, de confusões, de briga. Então, assim, quando você chega na sala, né, da audiência e que você não encontra esse suporte, sim, isso deixa um problema muito mais grave. Numa situação como essa, por exemplo, você já testemunhou a aplicação desse protocolo? Já deu para ajudar essa situação que é tão delicada também? É muito delicada, é muito delicada. A gente tem feito toda essa movimentação. Quando percebe-se que está ultrapassando limites, a gente, dentro da própria sala de audiência, olha, não, isso não é assim, vamos tratar com mais decoro, vamos conversar sobre isso, vamos entender melhor essa questão do protocolo. E aí a gente chama isso para a própria audiência. Mas isso acontece. Infelizmente, o protocolo realmente ele nasceu para isso, né? Para essas mulheres que procuram o judiciário já fracas, já talvez às vezes até desacreditadas, porque realmente precisam daquela pensão, precisam dividir aquele bem, precisam do divórcio, mas elas já chegam assim tão humilhadas. Humilhadas, exato. E ainda estar numa sala de audiência e perguntar qual é o motivo do divórcio. Se for por traição, porque muito já foi discutido, né, anteriormente, mas é traição, não vai levar bens, não vai dividir, não vai ter a guarda do filho se for. Isso não tem nada a ver com o direito. A forma como terminou o relacionamento não interfere no seu direito quanto mãe e quanto mulher, quanto esposa, quanto divisão de bens. Se você tem um bem para dividir, mas isso aconteceu, isso não importa. Não importa o motivo que for do divórcio. Você vai continuar sendo mãe, você vai continuar tendo direito à sua guarda, você vai continuar tendo direito à pensão e à divisão dos bens, daquilo que é seu. Às vezes o homem alega que está separando, que ela destruiu o lar, que ela fez isso e aquilo, não é? Para, de certa forma, até influenciar nessa decisão. E tem muita gente que acaba comprando, né? Fala assim, ela não merece ter a família, assim, porque a mulher ela é julgada moralmente antes de tudo. Ou seja, ela não pode errar, ela não pode tentar ser feliz de outras formas. Ninguém conhece, de fato, a realidade dessa mulher. E acaba que, quando vai numa separação, são casos muito delicados, como eu falei, porque muita coisa da intimidade da família vem à tona. Exato. Durante a sessão, a audiência. Aí você fala que ela já chega humilhada, aí vem aquela conversa de que ela não merece ter isso, e o protocolo tem esse papel de ajuste. Tem, e inclusive ele fala sobre várias versões, ele fala sobre o direito das famílias, ele fala sobre o previdenciário, sobre a violência que é do criminal. Então ele abarca vários assuntos em um só. Legal falar sobre o previdenciário porque, por exemplo, aquela mulher que trabalha, né, trabalhou a vida inteira dentro de casa, sendo o suporte para o marido sair e fazer o seu trabalho, ganhar monetariamente, né? Porque a mulher, desde que o mundo é mundo, ela veio com a ideia de procriar. Ela já vem com aquele ar sexista de que a mulher ela é cuidado, carinho, ela é dentro de casa, ela é do lar, e o homem sai para buscar o sustento. O homem sai, ele recebe salário, ele é mais duro, ele é mais, como é que eu posso dizer assim, forte emocionalmente, a mulher é mais irracional, e a gente consegue ver até dentro da... Isso é um mito, não é? Um mito. Como se o homem fosse forte o suficiente, que não pudesse ter sentimentos, ter sensibilidades, né? Graças a Deus estamos desconstruindo. Exato, se construir essa imagem que está sendo desconstruída. Até dentro, né, hoje, no mercado de trabalho, a gente ainda vê os pisos salariais de homens e mulheres com diferenças, embora façam a mesma função. Então, tudo isso a gente vem trabalhando dentro de uma sociedade. E o protocolo, sob a perspectiva de gênero, né, ele vem também para ajudar essas mulheres, mas no âmbito do judiciário. Falando sobre isso, pegando o gancho que eu já tinha dito sobre a mulher trabalhar dentro de casa, para que aquela família tenha todo o suporte, quando ela se separa, né, com uma idade avançada, como é que fica? Porque o homem ele contribui para a previdência dele. A mulher não contribui porque ela trabalha dentro de casa.
Hoje, os magistrados também precisam entender, né, essa situação e levar em consideração, na hora de fazer sua decisão, mas e aí, quem cuidou de casa? Né? Essa mulher, ela vai se separar, ela vai viver de quê? Que ela não contribuiu para o INSS. Ela não tem renda. Hoje, ela se encontra com 50, 60 anos, já idosa, né? Como ela vai ser reinserida no mercado de trabalho? Para uma realidade de mulheres que trabalham, que têm sua profissão, né, até com 50 anos hoje ou 60, quando a gente verifica esses casos, a gente não imagina a quantidade de mulheres que estão nessa situação. Exatamente. Muita gente, né? Muita mulher está nessa situação. Muita mulher. Trabalhou a vida toda em casa, no final da vida o marido separa e aí fica a cargo da justiça decidir. Nesse caso, nesses tipos de caso, a gente tem o protocolo também que dá, né, as orientações, mas existe uma sensibilidade dos magistrados para que eles observem que existe uma necessidade de uma pensão alimentícia para aquela mulher, levando em consideração também os ganhos daquele homem, né? Por exemplo, ela ajuda ele a fazer toda uma carreira e no final ela fica sem nada. É. Beatriz, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu quero saber mais sobre essas decisões que inclui a consideração, levar em consideração o trabalho doméstico dessas mulheres que estão ali para cuidar da família o tempo todo. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com Toda Mulher. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a advogada especialista em direitos humanos e direitos da família, Beatriz Florenzano. E a gente estava falando sobre o direito da mulher que passa a vida toda em casa fazendo tarefas domésticas enquanto o marido trabalha fora. E essa mulher, ela realiza um trabalho que a gente sabe que é invisibilizado. Existe uma discussão sobre isso, não é? Para que esse trabalho seja reconhecido. Até quando ela trabalha fora, ela mantém a obrigação de cuidar do lar, dos filhos, e a gente tem dados também quando essa mulher não é casada, a maioria dos lares brasileiros é sustentado por mulheres, não é? E aí a situação é complicada, não é? Na hora que esse homem se separa. Aí você estava relatando que o protocolo ele também leva isso em consideração na hora das decisões. Exatamente. O que acontecia antes do protocolo? O que era comum na justiça? Então, o que se dizia? Essa mulher não tem direito a uma pensão, ou então vamos observar várias jurisprudências vinha do entendimento daquele magistrado se levaria em consideração algo de fato que ela deveria receber. Porque então, se a mulher se separa hoje e ela é nova, dependendo das necessidades dela, ela consegue se reinserir no mercado de trabalho e para conseguir uma pensão alimentícia do marido, do ex-marido, fica mais difícil. E a gente entende. Mas quando a mulher é idosa, quando ela já está acometida por doenças, por várias coisas, já é mais difícil ela ser reinserida no mercado de trabalho, era levado em consideração, mas dependia muito do entendimento do magistrado. Hoje não, hoje a gente tem uma obrigatoriedade dentro do protocolo para ser observado esse tipo de situação. Então, isso é muito importante. A mulher dentro do protocolo, ela é muito vista e é justamente por isso que ele nasceu, para trazer uma isonomia que não existia, que infelizmente dentro da nossa sociedade ainda não existe. Então, a gente precisa continuar lutando para que ela exista. De fato, assim, a gente já vê o tamanho da dificuldade dessa mulher em manter a pensão do filho, não é? Porque, às vezes, mesmo com a decisão da justiça, o pai, que é responsável por pagar a pensão, arruma inúmeras maneiras de ir burlando aquela decisão e arrumando desculpas. E a mulher, muitas vezes, para evitar confusões, brigas, acaba deixando passar aqui e acolá, até o ponto de ter que precisar da justiça de novo. E aí essa mulher que já tem uma certa idade avançada, que se dedicou a vida inteira à família, aquele homem não ter direito à pensão, é o cúmulo, não é? É humilhante, né? Humilhante. Eu levo em consideração isso como uma humilhação. A mulher ir lá pedir, além de fazer as divisões de bens, né? Porque também depende do regime de bens em qual você casou. Se ele casou e constituiu
tudo antes, ou então regime de bens, separação total, pô, aquela mulher não recebe. Ainda tem aqueles alecrins dourados que botam os bens em No nome de nome de outras terceiros. pessoas e a justiça não consegue localizar. E vai Até mesmo... consegue. Hoje em dia a gente tem mecanismo de fraudes ao divórcio, mas a gente precisa também fazer um estudo. Isso tudo encarece, não é? Dificulta, demora. E enquanto isso não se decide, como é que essa mulher vive com aquela criança? Com esse protocolo já há uma decisão antecipada para evitar menores constrangimentos? Não, o protocolo, eles são orientações, né, de como deve ser decidido. Ele não é uma lei, como bem você disse, ele não altera a lei. São decisões para eles se nortearem, né? Eu digo assim, no caso de você ainda necessitar de mais tempo para comprovar certas questões na hora de uma divisão de bens, esse magistrado que é orientado pelo protocolo, ele consegue perceber a dificuldade que essa mulher vai passar enquanto essa decisão não chegar até o fim, esse processo. Existe essa vantagem também com a aplicação do protocolo, Beatriz? O que a gente tem no judiciário é o pedido liminar. Então, quando a gente tem urgência para pedir certas coisas e é comprovado, né, você tem aquele resquício, aqueles requisitos, então você pede liminarmente alimentos provisórios, por exemplo. Então eu preciso me alimentar, eu preciso alimentar aquela criança e vai demorar até esse processo ser concluído. O que eu posso fazer? Pedir alimentos provisórios de forma liminar. Então é algo urgente, o juiz tem que observar imediatamente. Então é uma das primeiras decisões que ele já profere no processo, né? E no que se trata de direito da família, você acha que os prazos, como é que estão esses prazos? Os processos são mais rápidos? Como é que está funcionando isso hoje na justiça, a partir dessa visão mais sensível para a mulher que cuida da família? Acelerou mais? Olha, a questão de prazo é uma coisa assim bem delicada, porque depende também de cada vara, de cada juiz, como é que ele trabalha, né? Os processos, eles têm essas tendências de demorar. Ainda mais quando, por exemplo, tem uma fraude no processo. Eu tenho que provar que existiu uma fraude, que tem um bem no nome de um terceiro. Isso tudo demora muito mais daquilo que a gente já estava esperando, né? O judiciário, infelizmente, é moroso. Há muitas quantidades de processos para serem julgados, né? Quando ele é mais rápido? Quando a gente tem acordo. Então, quando existe um acordo entre as partes e ele é de forma justa, a gente até incentiva. Mas quando não é melhor que o juiz decida. Mas, de qualquer forma, a gente já comemora, né, a existência de um mecanismo que ajuda as mulheres. Sim. A partir dele, você verifica a maior procura pela justiça, as mulheres estão mais tranquilas para procurar. Houve uma mudança também de comportamento nessas mulheres, quando você apresenta, né, por exemplo, essa ferramenta que pode ajudar numa decisão que às vezes ela está insegura, não sei se eu devo ir porque eu posso ser julgada antes mesmo desse resultado. Elas têm ficado mais tranquilas? Sim, isso com certeza é um abraço para essas mulheres, né? E levar as informações. Quando elas sabem, eu costumo dizer que informação é poder. Quando a gente tem informações, que a gente sabe dos nossos direitos, a gente se empodera e vai lá e vai à luta. Quando elas sabem que existe, que elas não vão ser revitimizadas, que elas não vão sofrer mais por conta de uma denúncia, de um abuso. Porque dentro do casamento, por exemplo, tem abusos. Nem todo mundo sabe, acha, né? Algumas mulheres acham que ter relações com seus maridos não querendo não é abuso, é estupro. É o estupro matrimonial, que a gente chama. E existe muito. Então, elas acham que quando elas vão à denúncia, vão falar dos seus maridos, mas ele não era seu marido? Ela vai ser questionada, Ela vai ser questionada. Com esse protocolo, não. Com esse protocolo, a gente já tem diretrizes para ouvir melhor essa mulher, mecanismos de como essa mulher deve ser ouvida. E já é algo que vem sendo mudado dentro da nossa sociedade. E ele vem para reforçar essa ideia de levar mais voz a essas mulheres que são violentadas fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente falando. Porque a violência ela é de diversas formas. Ela não é só física, de bater. Sim. E é uma maravilha saber que esse protocolo tem alcançado as diversas nuances que envolvem, né, essa violência em relação à mulher. Como você falou, ela é violência física,
né, que às vezes é praticamente a última instância, não é? Quando a mulher, por exemplo, é agredida, ela vem num ciclo de violência que passa pela violência psicológica, patrimonial e, infelizmente, em alguns casos, e muitos têm se repetido, o feminicídio. É bom que a justiça tenha avançado nessa questão, não é? Mesmo que lentamente a gente vê, né, o direito da mulher, ele avança lentamente, apesar de ser uma luta que já é secular. Exato. A gente vai conquistando nossos espaços e cada vez que uma mulher chega no espaço, ela modifica aquilo que tem ao redor dela. Essa mudança estrutural da sociedade com relação ao machismo, esse sexismo, ao racismo, ela só existe porque muitas mulheres conseguiram alcançar esses espaços de liberdade para falar, de luta, de tudo, para chamar a atenção. Quanto mais gente informada, melhor, não é, Beatriz? Muito melhor. Graças a Deus, hoje a gente conta, né, com o judiciário, com esses protocolos, com a Lei Maria da Penha, que também veio de uma mulher que sofreu muito, que foi praticamente vítima de feminicídio, sobreviveu para falar da sua história e mudar a vida de muitas mulheres, porque através da situação dela, ela conseguiu criar essa lei, a Lei Maria da Penha, que hoje em dia é muito considerada. Graças a Deus, ela veio para tentar equilibrar o que o Código Penal não consegue. E aí, assim, é uma lei que é exemplo para o mundo inteiro, não é? Uma lei moderna, que leva em consideração, de fato, a situação das mulheres, mas, por exemplo, Maria da Penha precisou praticamente perder a vida, né? Quase perdeu a vida, ficou nessa situação de cadeira de rodas, porque ela já devia sofrer uma violência, mas não estava sendo ouvida, não estava sendo acolhida. Ela virou, né, um ícone, a personagem principal dessa história, que resultou na lei, mas passou. ONU. Mas você imagina a quantidade de vezes que pode ter procurado a justiça desde daquele momento que ela resolveu denunciar a agressão até ao ponto de se tornar esse ícone, essa lei que existe hoje para proteger as mulheres. Exato. É um avanço que existe, é um avanço lento, mas um avanço extremamente necessário. Infelizmente, algumas mulheres precisam passar por certas situações para que elas alcancem outras mulheres. A gente tem a lei Carolina Dickmann, que fala sobre a questão das fotos e a vulnerabilidade da mulher, a sexualidade daquela mulher. E, infelizmente, Carolina Dickmann precisou sofrer e não se... Calar, né? Ela não se calou. Exatamente. Ela não se calou, graças a Deus, e foi atrás dos seus direitos, mas ela não conseguiu se beneficiar da própria lei, porque a lei ela só funciona a partir daquele momento para frente. Mas salvou outras mulheres, né? E quantas mulheres não se sentiram representadas? Aqui mesmo no Estado, a partir de uma lei da deputada Daniela, hoje é proibido utilizar fotos, imagens de uma mulher que foi vítima, né, de uma violência, de um feminicídio, porque o que acontecia muito era o agressor, em muitos casos, o suspeito, etc. e tal, utilizar as imagens dessa mulher, não é, para dizer, olha, então, ela fez isso, ela fez aquilo para tentar, de certa forma, desmoralizar a mulher para amenizar o crime, né, que ele cometeu, o ato de crueldade, a violência que ele cometeu contra essa mulher. Então, assim, são informações, são conversas, são leis que surgem a partir de mulheres que ocupam esses espaços para, de fato, mudar a vida de muitas mulheres. E o que Carolina fala na lei, né, que hoje leva o nome dela, é que ela tem muita felicidade para abarcar principalmente os adolescentes, os jovens que estão entrando naquela vida, né? Estão se descobrindo para serem protegidas, aquelas jovens, as mulheres que querem viver, né, a sua plenitude, mas existem, infelizmente, algumas pessoas que abusam do direito. E cada vez mais cedo, e com a internet cada vez mais perigoso, perigosíssimo, né? O mundo é muito perigoso para as mulheres, para as meninas. Desde o momento que nascem, o mundo é um espaço, é muito perigoso. Então, a gente precisa realmente ter muita atenção. E só para falar ainda um pouco mais sobre essa lei da deputada Daniela, Mariana, né? É uma lei que foi inspirada no caso, né? Num caso recente aqui no Maranhão. Recente não, já tem algum tempo, mas sobre uma situação que a mulher perdeu a vítima
E a irmã que entrou na luta por essa causa também passou por uma série de violências. Então, assim, são importantes as leis. Mulheres, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, pesquisar quais são as leis mais recentes que existem no Brasil para nos proteger nas diversas situações, seja de assédio, seja de violência, no ambiente de trabalho, no próprio transporte, né, coletivo. Exato. Assim, a mulher tem, existem hoje uma série de recursos e leis que a protegem, né? Sim. Então, assim, o nosso papel... A Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira também, que existe. O nosso papel, enquanto mulher, já que a gente vive nesse mundo que é tão perigoso, a gente tem que procurar conhecer bastante essas leis que nos amparam, não é? Perfeito. O protocolo de perspectiva, o protocolo de julgamento também, ele é esse avanço. Exato. E a gente só tem, né, a ficar atento. A nossa obrigação é ficar atento e buscar informação. E continuar lutando. E continuar lutando. Pelos nossos direitos, pelos direitos das nossas mulheres, das nossas meninas. Muito bom você falar sobre o caso da Lei das Marianas, né? Eu conheço a história e acho muito triste, e é legal falar legal não, né? É importante falar que ali a irmã dela sofreu sobre vários pontos. Perdeu a irmã, sofreu violência patrimonial, tá aí o processo aí aberto, ela já falou de forma abertamente para todo mundo, então isso não é segredo de justiça nem sigiloso. Já foi transitado em julgado. Ela sofreu e hoje ela levanta. A família dela eles se levantaram e estão levantando outras mulheres. E é isso que eu, você, várias Marianas, várias Marias precisam fazer. A gente precisa se levantar de onde a gente está e lutar por nós mesmas e pelas nossas filhas, pelo futuro. Porque é através da nossa luta que a gente vai conseguir realmente modificações, porque outras mulheres já se levantaram para a gente estar aqui. Para eu, você, estarmos aqui falando sobre o direito das mulheres. Exatamente. Nós temos também nossa obrigação nesse caminho, né, que é longo, mas é extremamente necessário. Beatriz, eu queria te agradecer pela presença no Toda Mulher, dizer que você é super bem-vinda. Quando tiver mais novidades na área do direito, liga para a gente, fala, vamos conversar sobre isso, porque esse espaço é nosso. É para reverberar, é para falar, né, sobre o direito das mulheres, sobre as conquistas, sobre esses avanços que são tão importantes. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui com você, falando sobre assuntos tão importantes quanto esse. Pode contar comigo. Ok. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.